Nós estamos mesmo com o país, né, de pernas para o ar. Já comentamos aqui boa parte desses assuntos que nos levam a fazer essa reflexão. Mas há um outro aí envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal. É o sempre presente na mídia, Gilmar Mendes. Pois agora ele deu uma medida aí cautelar que isenta de qualquer problema o Glenn Greenwald, o homem do The Intercept Brasil. Por essa decisão de Gilmar Mendes, segundo ele, em nome da liberdade de imprensa, o Glenn Greenwald não pode ser enquadrado. É possível isso, hein? Será que ele não se antecipou muito, Pedro e Rafael? Para prevenir aí uma possível ação que seja até de radical contra esse jornalista? Não é usual no processo, né, Zé Paulo, judicial do Brasil. Que a gente tem aí algumas figuras, como por exemplo aquela do habeas corpus preventivo, né, que foi aventada já em algumas possibilidades, até mesmo pro ex-presidente Lula, para quem vai depor em CPI, né, os advogados entram com esse tipo de medida. Agora, impedir um início de uma investigação, de um processo de apuração sobre alguém assim é muito complicado, né? Porque fatos novos vão surgindo. Sobre esse fato específico aí da divulgação das mensagens, né? Ao que se tem notícia até agora, não há suspeita de crime por parte do jornalista, né? Ele tem aí, está respaldado pela Constituição, sigilo de fonte, liberdade de imprensa, então ele está respaldado pela lei. Agora, nada impede que alguma investigação possa avançar e chegar a algum elemento que leve, né, o Ministério Público ou a polícia a fazer uma investigação a respeito da conduta do jornalista. Isso não surgiu até agora, repito aqui, mas é meio complexa essa determinação do ministro Gilmar Mendes. Bom, talvez ele tenha dado com o fígado essa autorização, né? Pode ser uma outra explicação, né? Realmente não faz muito sentido, né? Se houver alguma notícia de algum crime cometido pelo jornalista, o crime tem de ser investigado como qualquer outro cidadão, né? E não tem até agora, né? Não tem até agora. Então também não temos a notícia de que ele esteja sendo investigado. Portanto, não há necessidade da decisão do ministro Gilmar Mendes. Agora, se há alguma informação de que ele está sendo investigado sorrateiramente, sem o indício de algum crime, aí não seria um instrumento adequado a decisão dada a ele pelo ministro Gilmar Mendes, mas algum outro tipo de instrumento, né, contra quem está ou estaria fazendo essa investigação debaixo do pano, alguma coisa diferente. Eu acho que a gente pode encarar isso outra vez mais como um sinal do ministro Gilmar Mendes, que foi, segundo as mensagens vazadas pelo Intercept, site do Glenn Greenwald, o ministro mais buscado pela Operação Lava Jato, digamos assim. Para mim, a forma de interpretar isso é como um sinal, como quem diz assim, olha, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, e quem revelou o que vocês fizeram no verão passado não vai ser atingido por qualquer investigação subterrânea, tá aqui minha decisão. Sei, pode ser isso. O que também não é correto, né? Também não é. Olha, estamos mesmo de pernas pro ar. Agora, ainda dentro do assunto Lava Jato, o senador Randolfo Rodrigues, aquele que sempre disse, né, que fala grosso com voz fina, ele negou ter negociado com o procurador Deltan Dallagnol uma ação na justiça contra o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Tira esse bicho de cima de mim. Ele foi citado em novas mensagens, né, que envolvem o chefe da Lava Jato em Curitiba, o procurador Deltan, num grupo de Telegram, em que ele comentou que o senador tinha topado apresentar, através do seu partido Rede, que tinha que ser através do partido, né, uma ação do Supremo no Senado contra o magistrado do Supremo, né? A intenção seria impedir que Gilmar Mendes libertasse presos de processos dos quais ele não era o magistrado. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Randolfo Rodrigues confirmou a ação, mas negou ter tratado com o procurador Deltan Dallagnol. Eu não tive a conversa com o doutor Deltan. A ação nós movemos, obviamente,
Nós consultamos juristas sobre a ação, como sempre consultamos, né? Acredito que nessa ação, em especial, nós podemos ter tido. A ação foi decidida pela executiva da rede, uma decisão colegiada da rede. A rede tinha convicção de que aquela decisão, então, do ministro Gilmar Mendes comprometia não a Operação Lava Jato, mas todo o combate à corrupção existente no país. Bom, apesar da divergência, o senador Randolfo Rodrigues não acredita que as informações sejam falsas. Eu quero acreditar que nenhum órgão de comunicação iria fazer a revelação de fatos se não tivesse averiguado a fonte, se não tivesse convicção dos fatos que estavam revelando. Eu não estou no grupo de Telegram que lá saiu, eu não participei do comentário. Agora, pode ser que o contexto seja outro, pode ser que o Dr. Deltan estivesse se referindo à ação que nós movemos, que de fato dialoga com o combate à corrupção. Vai saber se foi essa mesma intenção, né? Mas Fica difícil, né? Fica difícil. Depois que a coisa extrapola, né? Fica difícil. Qualquer versão é aceita aí. Mas o Randolph tem um crédito, né? Ele tem posições muito bem embasadas, apesar de seu discurso de esquerda, que não agrada muita gente. Ele é um parlamentar que você precisa se preparar para enfrentar. Ô Zé Paulo, eu tava procurando aqui, não achei. Eu queria ler exatamente o que o Deltan Dallagnol disse ontem no Twitter a respeito desse assunto aqui. Vamos ver se eu acho. Aqui, ó. Achei. Essas mensagens oriundas de crime e sem autenticidade comprovada têm sido usadas para fazer falsas acusações. Qualquer cidadão, inclusive procuradores, pode sugerir medidas de interesse público para um senador. Ou seja, tá dizendo que... Agora, desde que isso seja público, né? A impressão que passa ali naquela mensagem, que ainda não teve mesmo a autenticidade comprovada, é que eles estavam usando o senador Randolfo Rodrigues e o partido Rede Sustentabilidade como um cavalo. Mas eu encaro esse tweet aqui, Rafael, como uma confissão do que aconteceu. Sabe? Olha, ele fala assim, ó, é plenamente lícito o contato do MP com entidades da sociedade civil, públicas, privadas, para defender o interesse social de temas de atuação do Ministério Público. É regular também o fornecimento de informações públicas e subsídios. Cogitar que um partido independente de laranja procurar é surreal. Bom, o fato é o seguinte, ele está dizendo que pode sim ter feito um contato com o senador, né? Para pedir o impeachment do Só Gilmar que Mendes. isso não foi feito no Twitter. Isso foi feito numa mensagem privada com o objetivo de prejudicar. Que a sociedade ficasse sabendo. Isso, o senador esse é o Randolph ponto. diz o seguinte, olha, eu fui procurado pelo Deltan Dallagnol, que me trouxe isso e aquilo, a Lava Jato tem isso e aquilo, portanto, a partir desses dados, eu, Randolfo Rodrigues e a rede estamos pedindo impeachment de não sei quem, é uma história, né? Agora fazendo embaixo dos panos... Se não fosse a mensagem, a gente jamais saberia disso. E mais importante, qual era o dado que sustentava o desejo do Deltan Dallagnol de pedir o impeachment do Gilmar Mendes? A não ser as decisões que a Lava Jato considerava inadequadas. Mas daí, meu amigo, né? Se eu fosse querer o impeachment de todo mundo que pensa de um jeito diferente do meu, não sobrava um no mundo, né? Agora, cá entre nós, né, Rafael e Pedro, né? O ministro Gilmar, que me desculpe, mas ele abusou, hein? Naquele caso do Barata lá do Rio, faça meu favor, hein? Não tem a menor dúvida. Não, a gente critica também decisões do Gilmar Mendes aqui, né? Porque o fundamento parece que não é tão sólido, mas daí a você investigar um ministro, fazer um acordo com o senador para tentar propor o impeachment de um ministro do Supremo, né? Numa conversa privada, assim, sem transparência, é bem complicado. Agora, o que chama a atenção, né? E o caso Gilmar não é único, não. São os familiares, né, desses ministros aí que acabam, sabe, se beneficiando disso, não é? É mulher, é filho, não é? É raro o ministro aí que não tem um filho ou a mulher com um escritório de direito, e a gente sabe como é que essas coisas funcionam. É até uma concorrência desleal essa. Você concorrer num mercado aí sendo parente de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não impede que a pessoa trabalhe, mas que dá aí uma notoriedade, dá, não tem dúvida nenhuma. E o Gilmar não é exceção, a mulher dele tem um escritório, que é dos mais procurados.